Boa noite a todos, meu nome é Cássio Clay Ferreira, sou acadêmico do curso de segunda licenciatura em matemática pela Uninter, Polo de Juara. Minha RU é 140 29 45. A minha orientadora é a professora Maria de Fátima da Silva. Nós faremos um módulo aí de 4 aulas, né, sobre o tema escolhido, dentro da área matemática, voltada na atuação de professores do ensino fundamental, tá? O nosso tema escolhido para esse estágio de extensão, né, dividido aí entre quatro aulas, será uma tendência matemática muito utilizada aí nos dias atuais, com os professores da área matemática, como também em outras disciplinas, que se chama modelagem matemática, ok? É, Nós iniciamos essa aula explicando um pouco, né, do tema, um pouco pelo gosto também, pela área matemática, explicando aí um pouco da história matemática tão presente no nosso dia a dia, tão presente, né, e também tão imperceptível no nosso meio, né, no nosso ambiente, no nosso trabalho, nos nossos afazeres. Né? Nós sempre pensamos assim, no que eu uso a matemática, no que eu vou trabalhar a matemática. A matemática hoje ela está, hoje sempre ela está presente em tudo, né, na nossa vida. Mas, né, iniciando aí nós podemos falar que a matemática ela é uma das ciências mais antigas aí da humanidade, né? Data de anos e séculos atrás aí, antes de Cristo, né? Tantos matemáticos aí que podemos citar que nós, né, passaríamos um tempo intenso aí só falando disso, né? Mas resumindo, a matemática ela surgiu quando o ser humano ele sentiu a necessidade de contar, né, de quantificar. Na antiguidade, o ser humano, o homem, ele era nômade, né, e quando ele resolveu, assim dizendo, em constituir civilizações, em constituir famílias, em dividir as coisas, né, em somar, em subtrair, em quantificar, a matemática começou a surgir. Tá? Então, dessa forma, nós podemos dizer que a matemática ela surgiu de acordo com os problemas da humanidade também. Né? Surgia um problema aqui e o ser humano desenvolvia uma estratégia para resolver esse problema. Né? Muito por conta da matemática. Tá? Aí foram evoluindo, né, várias evoluções até chegar à matemática moderna, matemática aplicada, essa que nós conhecemos hoje, essa que nós, de alguma forma, né, em todas as profissões, de alguma forma, nós utilizamos essa matemática, lembrando que a matemática, ela, por si só, é uma ciência que ela possui várias ramificações, né? Para se ter ideia, nós podemos citar algumas aqui, como se a matemática ela fosse uma base para diversas formações e profissões e algumas situações. Né? Na medicina se usa matemática, nas engenharias, na arquitetura, na robótica, né? No ambiente, no meio ambiente, nas educações ambientais, né? Sempre está de maneira latente ou imperceptível a matemática. Né? Então, contando essa história, um pouco desse fascínio pela ciência matemática, que ela surgiu aí no intuito de resolver. Né? Se a matemática ela não explica, se ela não resolve os problemas da humanidade do mundo, ela ajuda a articular muito isso. Né? Ela auxilia muito em alguns problemas aí, tá?
nós vamos falar, né? O nosso estágio supervisionado no ensino fundamental, ele busca, né, trazer problemas da realidade, né, problemas da realidade que podem ser resolvidos em sala de aula por meio da matemática, né? Esse conceito dentro das tendências matemáticas que nós vamos conversar já já se chama modelagem matemática, e esse é o foco principal da nossa aula, do nosso estágio de extensão, que seria então a modelagem matemática, tá? Nós vamos perpassar um pouco mais sobre algumas tendências matemáticas, né? Que são tendências que datam aí do século passado, derivados aí de vários estudiosos, sempre no intuito dessa formação de auxílio, de dinamismo do processo de ensino e aprendizagem do aluno, né? Acabando com aquele encadeiramento de sala de aula, né? Dando uma dinâmica maior ainda para o aluno, para o professor estar ensinando, para o aluno estar aprendendo também, tá? Nós elencamos aí, né, dentro da matemática, dentro de um pouquinho que é o tamanho da ciência matemática, né, o ensino em si, eu acho que todos já se perguntaram aí, quando estudava lá no ensino médio, ou até mesmo no fundamental, já se perguntou assim: mas professor, quando que eu vou usar isso para frente, na minha vida, na minha profissão, né? Eu mesmo já me fiz essa pergunta, acredito que a maioria, ou quase todos já fez, né? Às vezes nós, dentro de sala de aula, nós nos deparamos com cálculos imensos, né? Cálculos que não estamos assim, acostumados com o nosso dia a dia, não fazem parte do nosso dia a dia, mas nós temos a certeza que se existe um problema matemático, porque alguém na antiguidade, ou não diria nem na antiguidade, mas há pouco tempo atrás, ele se deparou com um problema e equações e derivações, né, e problemas matemáticos serviram de estratégia para determinado problema, né? Nós citamos aí as geometrias, as equações, numa matemática mais aplicada aí, o cálculo de integrais e derivadas, que não são cálculos costumeiros aí do nosso dia a dia, né? São cálculos usados aí em indústria, na indústria automobilística, na indústria de construção de aeronaves, até mesmo para se produzir armamentos, né? Se usa esses cálculos. Então, nós nos perguntamos assim, né? Desde o ensino fundamental até o ensino médio, nós se perguntamos, mas para que eu vou usar isso? Né? Se nós não usamos, outras profissões usam em algum momento, né? Nós nos deparamos com tal realidade, né? O que nós queremos com essa explanação, com esse trabalho de estágio de docência no ensino fundamental, né? Justamente trazer o contrário, né? Nós vamos falar um pouquinho mais da modelagem matemática, aprofundar mais esse tema na próxima aula, né? Que a modelagem matemática ela traz justamente ao contrário. Ela pega, né? Não se ensina esse modelo matemático sistematizado e tenta buscar ele para fora da sala de aula. Nós tentamos fazer o que aconteceu no passado. Pegamos um problema da realidade e tentamos, por meio da matemática, explicá-lo e procurar estratégias de resolução dentro de sala de aula, né? Isso se chama, mais resumidamente, isso se chama modelagem matemática, né? Que dentro aí das tendências matemáticas nós citamos
os jogos matemáticos, que são essencial também no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Nós temos aí a etnomatemática, que é uma matemática voltada para determinada cultura, né? Nós temos aí na nossa região uma região de lavoura, uma região muito madeireira, então nós temos pessoas que mal sabem, mal sabem ler, que são semi-analfabetas, mas por conta da cultura, por conta de sua profissão, sabem calcular, por exemplo, quantos metros cúbicos de madeira tem um caminhão, né? Então isso se chama etnomatemática. Ele aprende aquela matemática aplicada de acordo com o seu dia a dia, de acordo com a sua cultura, a sua etnia, né? Isso também é uma tendência matemática. Resolução de problemas, né? Também é uma tendência matemática. Resolução de problemas dentro da sala de aula, ela instiga e estimula muito a aprendizagem das crianças, né? Porque ela busca estratégias diversificadas e diferenciadas de resolução. Ela mostra que não existe só uma forma de resolver determinado problema, né? Uma tendência muito e isso despenca em sala de aula, muito utilizado em sala de aula também. Nós temos aí as tecnologias, né, matemáticas, que hoje em dia isso vem numa crescente grande em salas de aula também, né? Nós nos deparamos hoje com um contexto muito tecnológico, nós nos deparamos aí com uma demanda muito grande, né, dessa tecnologia em sala de aula. Nós elencamos também uma quarta tendência, aí nós já falamos da modelagem matemática, nós já falamos da resolução de problemas, nós já falamos da etnomatemática, né? Nós citamos também como quarta tendência matemática a educação matemática, né? Aquela matemática voltada para o nosso dia a dia, no desempenho das nossas funções. Nós podemos citar aí uma mais costumeira, que se chama a matemática financeira, né? Em que ela nos instrui a determinados cálculos, a economias, né? Como funcionam nossos ganhos, nossos gastos. Em algumas escolas aí já tem até essa disciplina. Nós conhecemos até essa derivação de disciplina como algo obrigatório, a educação matemática, né? Essa educação financeira dentro da educação matemática. Então essa tendência também muito utilizada aí nos dias de hoje, né? No intuito de trabalhar mesmo o dia a dia, tá? E nós elencamos também aí a quinta e não menos importante, na verdade digo que é uma das mais importantes tendências aí do campo matemático, que seria a história da matemática, né? Fazer com que o aluno ele entenda e compreenda como surgiu determinada função, determinado teorema, determinada equação. Isso traz um entendimento grande a ele, né? Isso traz a instigação, uma investigação. Ele se sente parte integrante desse processo. Então, trazer isso para dentro da sala de aula e fazer com que o aluno entenda como surgiu determinado conteúdo matemático, isso só tem a favorecer aí o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, nossa primeira aula, né, dessa apresentação, espero que ficou claro aí, espero que os colegas gostem também, né? Nós vamos, a partir da segunda aula, nós vamos já adentrar ao tema modelagem matemática, que seria a escolha de problemas do nosso cotidiano trazidos para dentro de sala de aula e resolvemos eles por conta de modelos matemáticos, né? Nós vamos aí destrinchar diversos autores, diversos estudos, diversos exemplos de projetos, como que isso acontece dentro de sala de aula,
como que isso traz um ganho para o aluno, né? A partir da segunda aula nós já vamos adentrar e mergulhar de cabeça nesse tema, tá? Desejo novamente boa noite a todos. Desde já peço aquele like, aquele comentário, né? Espero que seja, nós esperamos ao longo dessas aulas, nós esperamos que contribua de alguma forma aí com a formação aí de professores, né? De professores que já estão na área, tanto matemática como de outra área, como também que contribui para a formação de futuros docentes.